Bom, então vamos lá. Então, teste de hipótese faz parte, digamos assim, da estatística inferencial. Inferências, né? O que são inferências? Né? A gente tentar tirar alguma conclusão sobre um parâmetro populacional a partir de estatísticas amostrais. Então, a gente sempre vai usar uma estatística de teste, a depender da situação. Se nós tivermos uma amostra pequena, vai ser uma. Se tiver uma amostra grande, se nós estivermos testando alguma afirmação sobre o desvio padrão ou a variância populacional, então aqui a gente tem as estatísticas de teste. Então a estatística de teste é um valor que vai ser comparado com os valores críticos. Então, os testes de hipótese, né? Nós temos testes de hipótese bilateral, unilateral esquerdo, unilateral direito, daqui a pouco a gente vai entender isso aí. Então, as caudas em uma distribuição são as regiões extremas delimitadas pelos valores críticos. As determinações dos valores P a gente vai ver possivelmente no final da aula, são valores críticos, as determinações de valores P e valores críticos são afetadas pelo fato da região crítica estar em uma das caudas, na cauda esquerda ou na cauda direita. Então, portanto, torna-se importante caracterizar corretamente se o teste o teste de hipótese é bilateral, unilateral direito ou unilateral esquerdo. Então, aqui, por exemplo, você tem um teste de hipótese como esse aqui, hipótese nula contendo igualdade, hipótese alternativa diferente. Então, por exemplo, assim, teste a afirmação de que a renda familiar no bairro Augusto Franco é igual a R$3.000. Então, na hipótese nula, H0, você vai ter lá média populacional igual a 3.000. Na hipótese alternativa, média populacional diferente de 3.000. Então, isso aqui é um teste bilateral. E, como se diz, os valores críticos vão ser positivos e negativos. Você vai ter positivo e negativo. Então, por exemplo, né, vamos pegar aqui. Digamos que você tenha um teste bilateral. Teste bilateral. Teste bilateral. Eu tenho uma amostra pequena. Digamos que o tamanho da minha amostra seja, sei lá, 15. Alguma coisa menor que 30. Menor ou igual que 30. Digamos que eu tenha o meu alfa igual a 0,05, né, o meu nível de significância. Então, como que é esse teste bilateral? Então, então você tem lá dados amostrais. Você fez uma pesquisa com amostras de residências do bairro Augusto Franco. Suponha que esse bairro tenha 25.000 residências. E você, então, separou amostras de residências escolhidas aleatoriamente, por exemplo, podem ser, quem sabe, 30, pode ser 10 amostras de 15, por exemplo, de 15 residências. A sua afirmação é de que a renda familiar é de R$3.000. Então, hipótese nula, a média populacional 3.000, né? Você está falando da média populacional aí, da renda média domiciliar nesse bairro. A hipótese alternativa vai contar, então, com sinal de diferente de 3.000. Então, aqui a gente tem um teste bilateral, né? Você tem a curva aqui, que na verdade, como é uma amostra pequena, é uma curva em forma de sino, mas não é exatamente a distribuição normal. A gente usa a distribuição T-student, e esse 0,05, então, ele é dividido nas duas caudas. Então, aqui você tem 0,025 de área, aqui você tem 0,025 de área, e aqui você tem 0,95 de área. Aqui é o zero, né?
você tem que achar, então, os valores críticos. Então, nesse caso, T, valores críticos. Como é um teste bilateral, vai incluir o mais e menos, porque tem o valor crítico aqui à esquerda e o valor crítico à direita. É um teste bilateral. Então, você vai lá na tabela, eu acho que a tabela 3, que tem a distribuição T de student, né, que foi uma distribuição criada por um químico trabalhando numa cervejaria. Não sei se ele estava trabalhando sob efeitos do produto que ele fabricava, para que essa criatividade... Bom, se fosse assim, meu pai que morreu de tanto beber, ele seria a pessoa mais criativa do mundo também, né? Então, acho que não deve ter sido o caso. Então, vamos lá. Você tem aqui, é um teste bilateral. Sim, o número de graus de liberdade, degrees of freedom, graus de liberdade, é n-1, 15 menos 1 é 14. Então, vamos procurar lá, 14 graus de liberdade, aqui à esquerda, 0,05 bilateral. Área into two tails. 0,05 bilateral é o que está escrito aqui nessa minha tabela do livro do Triola que eu comprei há anos atrás, e eu tenho a tabela em português, mas infelizmente eu não tenho o PDF da tabela em português. Mas área in two tails se refere a um teste bilateral. 0,05 bilateral, 14 graus de liberdade, então o valor crítico 2,145. Então, o valor crítico 2, cadê? T igual 2,145. Joia. Então, isso aqui é um exemplo com teste bilateral. Você tem teste unilateral esquerdo, unilateral direito, tipo aqui. Teste unilateral esquerdo. E o que dita aqui o unilateral? Olha a pontinha da flecha aqui. Aqui o T vai ser negativo. Unilateral direito, o T vai ser positivo. Então, como é que você sabe se é unilateral esquerdo, unilateral direito? Testar, eu não vou escrever aqui o enunciado, mas vamos fazer o seguinte, nós temos uma amostra N igual a 29 domicílios. Que mais nós temos? O nível de significância, digamos que seja 0,01. E a afirmação, teste a afirmação de que a renda familiar no bairro Augusto Franco é inferior a R$3.000. Então, testar, vamos por aqui. Testar a afirmação de que a renda familiar no bairro é inferior a 3.000. Então, esse inferior, você sabe que é o sinalzinho de menor, né? Então, isso aqui não está contido... aqui você não tem uma igualdade aqui. Então, essa afirmação, ela vai para a hipótese alternativa. Média populacional inferior a 3.000. A hipótese nula, tem que testar o contrário. Média maior ou igual, veja que contém a igualdade aqui, né? 3.000. Então, esse é um teste unilateral esquerdo. Esse aqui tá, esse biquinho aqui tá virado para a esquerda, né? Então, esse é o macete, né? Então, você tem aqui isso aqui, né, a sua distribuição. Esse nível de significância 0,01 vai ser essa área aqui, 0,01. E aqui você vai achar o valor crítico, e o T vai ser alguma coisa negativa, T igual menos. Então, você vai procurar 28 graus de liberdade, né, porque o número de graus de liberdade é igual a N menos 1, que é igual a 28. 28 graus de liberdade, 0,01, unilateral. Então, vamos procurar área in one tail. Tá vendo aqui em cima? 0,01, aqui é a segunda coluna, unilateral. Quantos graus de liberdade?
28 graus de liberdade. Então, ó, 0,01 área em one tail, 28 graus de liberdade. Então, 28 está aqui, 2,467. 2,467. Se você for testar uma afirmação de que a renda familiar é superior a esse valor, aí você vai ter um teste unilateral direito, e aí o seu valor crítico vai ser positivo. Esse valor crítico é importante para você comparar com a estatística de teste, pois se a estatística de teste estiver na região crítica, essa região da cauda, você, como se diz, rejeita a hipótese nula. Então, vamos lá, tocar em frente aqui, né? Esse valor P, eu vou ler com vocês aqui, mas a gente vai entender melhor o valor P quando for trabalhar com a distribuição Z, que serve para amostras maiores ou situações em que você conhece o desvio padrão populacional de uma amostra oriunda de uma distribuição normalmente distribuída. Então, eu vou ler com vocês aqui. Vejamos, o valor P, ou o valor de probabilidade, é a probabilidade de obter um valor da estatística de teste que seja pelo menos tão extremo quanto aquele que representa os dados amostrais, supondo que a hipótese nula seja verdadeira. Então, se você tiver um teste unilateral esquerdo, o valor P vai ser a área à esquerda da estatística de teste. Se você tiver um teste unilateral direito, o valor P vai ser a área à direita da estatística de teste. Se a região crítica for em duas caudas, se tiver um teste bilateral, então o valor P será 2 vezes a área na cauda além da estatística de teste. Então isso a gente vai retornar. Basicamente é o que está aqui, mas o valor P provavelmente a gente vai entender no final da aula, ou talvez na aula que vem. É muito comum você fazer ajustes em programas, planilhas eletrônicas, ele dá um valor P, e estudando estatística você vai saber o que é esse valor P. Então, esse esquema é o mesmo desse aqui, né? Então, região crítica, já falei, né? É o que você tem nas caudas, né? Valores críticos. Como é que você calcula valores críticos, né? Então, vamos ver aqui se a gente tem algum exemplo. Na verdade, eu sei que tem, porque hoje eu digitei bastante, né? Triste, feliz. Não sei se tem a ver com triste, feliz. Então vamos lá, né? Vamos pensar aqui. Então, deixa eu tentar aumentar aqui para ficar mais visível para vocês. Determine os valores críticos T para as hipóteses, tamanhos de amostra e níveis de significância dados. Então, lembre-se que o número de graus de liberdade é n-1. Você vai ter que imaginar quem que vai ser a hipótese nula ou a hipótese alternativa, dependendo da situação que você tiver. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu tentar colocar as duas telas juntos. Como é que está a legibilidade para vocês aí quando eu coloco o meu caderno junto do problema aqui do meu site? Vocês conseguem ler? Ó, eu precisei colocar o caderno aqui, vocês têm que falar porque eu não posso ler os comentários, então vou desorganizar minha tela. Dá para ver, professor. Joia, obrigado. Então aqui nós vamos determinar valores críticos, né? Joia, né? Vamos lá. Joia, né? Espero que vocês estejam gostando de aprender estatística, apesar de o professor de estatística acidentalmente ser eu. Nunca achei que eu fosse dar aula de estatística na vida, mas é porque faz parte aí da quimiometria. Bom, se vocês aprenderem estatística, vocês serão pessoas mais conscientes, provavelmente. Então lá, determine os valores críticos.
Olha só, vamos pensar no item A aqui, por exemplo, no A. Você tem, ó, a hipótese nula contendo a igualdade. Média igual a alguma coisa. Né? Igual a 98,6. 98,6. Olha, a hipótese nula contém um sinal de igualdade. A hipótese alternativa, consequentemente, vai conter o contrário disso. Desigual aqui, né? Ou diferente, né? 98,6. Então, isso aqui está com cara de ser um teste bilateral. Teste bilateral. O número de graus de liberdade, n-1, é 6, 0,05 bilateral. Então, vamos buscar lá na tabela, 0,05 bilateral. Então, aqui à esquerda, degrees of freedom, graus de liberdade, 0,05 bilateral, area in two tails. Número de graus de liberdade, acho que era 6 graus de liberdade, né? Então, aqui é 2,447. Então, a estatística, o valor crítico vai ser igual, mais ou menos, 2,447. Então, esse é o valor crítico. Né? O que é isso? Você tem lá a distribuição, parece muito com a distribuição normal, né? A nossa distribuição T de student. Aqui, então, você tem isso aqui, e isso aqui. E aqui você tem 2,447 e aqui menos 2,447. Então, quando você vai responder aqui no espaço em branco, até tem até as instruções aqui que eu coloquei. Você vai, se for um teste bilateral, você vai colocar mais menos, sem espaço algum, mais menos 2,447. Então, resolvemos o A. Vamos resolver o B. Deixa eu ver como é que eu desço aqui. Meio difícil ver aqui. Agora sim. Aqui está. Então, vamos lá para o B. No B, então você tem que olhar quais são os elementos que você tem. O B, você tem a hipótese nula, que tem que conter a igualdade. Ó, isso aqui é maior ou igual, então a igualdade está aí. Então, a hipótese nula, média, maior ou igual que 100. Hipótese alternativa, média, menor que 100. Então, você vê maior ou igual que 100 na hipótese nula, a hipótese alternativa só pode conter o menor, porque a hipótese alternativa não pode ter o sinal de igualdade, então não pode ser maior ou igual nem menor ou igual na hipótese alternativa. Ó a flechinha apontando para a esquerda. É um teste unilateral esquerdo. Bom, então, né, você tem isso aqui. Eu estou desenhando só caso vocês não estejam entendendo, tá? Então, quem fala, precisa desenhar? Tá aqui, né? E o valor de T, o valor crítico vai ser alguma coisa negativa. Graus de liberdade que nós temos aqui é n-1, 12 menos 1 dá 11. Então, 0,05 unilateral, 11 graus de liberdade. 0,05 unilateral, 0, aqui ó, área in one tail, 0,05 unilateral, tá aqui ó, é a penúltima coluna, 11 graus de liberdade, aqui, 1,796 negativo, então, menos 1,796, então, resolvido esse B, né, que é um teste unilateral esquerdo, né? Então, você tem que analisar aqui, você vê que eu não coloquei aqui
ou eu coloquei a hipótese alternativa ou coloquei a hipótese nula, tá? Para vocês pensarem, né? A estatística é para as pessoas aprenderem a pensar direito e para tentar não falar besteira, assim, né? Besteira na área científica, né? A gente fala besteira na vida pessoal, né? Assim, bom, às vezes eu falo aqui também algum. Mas, enfim, pelo menos a gente tentar não distorcer dados, né? Tentar usar a estatística. Então, você tem o C aqui, vamos lá. A hipótese alternativa, média, maior que 32. A hipótese nula, média, menor ou igual que 32. Então, você vê aqui a hipótese alternativa que manda para que lado é o teste. Olha aqui, na hipótese alternativa, flecha virada para direita, então, teste unilateral direito. Unilateral direito. Então, né, você tem isso aqui, ó. Aqui é a região crítica, né, onde eu pinto, e aqui o T é o valor crítico. Então, N-1 é 8 graus de liberdade, 0,01 unilateral. 8 graus de liberdade, 0,01, tá aqui, unilateral, 8 graus de liberdade, 2,896. Então, T igual 2,896. Tá aí. Bom, voltamos aqui à transparência, né? A gente já tem uma noção, então, de teste e hipótese. A gente já fez alguns exemplos na aula passada. Vamos fazer de novo. Esse quadro aqui é importante para você saber formular as suas conclusões, para a gente não falar besteira. E, além de não falar besteira, tentar não errar, né? E tentar concluir a coisa de uma maneira científica, né? Então, vamos ver lá. Você começa o seu teste de hipótese. Que cola cheirosa. Você começa o seu teste de hipótese aqui, então, start. A sua afirmação original contém a condição de igualdade? Se contém a condição de igualdade, a sua afirmação original vai estar contida na hipótese nula H0. Você rejeita a hipótese nula, ou seja, a estatística de teste saiu maior que o valor crítico? Se você rejeitar a hipótese nula, devido à estatística de teste ser maior que o valor crítico, cair na região crítica, então você vai ter que redigir as suas conclusões, alguma coisa como: há evidência suficiente para garantir a rejeição da afirmação de que... Aí você tem aqui a afirmação original. Se você não rejeitar a hipótese nula, ou seja, a sua estatística de teste não caiu na região crítica, então não há evidência suficiente para garantir a rejeição da afirmação de que... Aí você põe lá a afirmação original. Se a sua afirmação original não contém a igualdade, então a afirmação original vai ser a hipótese alternativa. Você rejeita a hipótese nula, ou seja, a estatística de teste caiu na região crítica? Se você rejeita, então os dados amostrais apoiam a afirmação de que? Estão apoiando as afirmações, a afirmação que não contém a igualdade, né, a hipótese alternativa. Se você não rejeita a hipótese nula, então não há evidência amostral para apoiar a afirmação original. Então a gente tem que começar a se adaptar a escrever conclusões, né? Eu vejo que são conclusões, assim, bastante elegantes, né? Então, nunca conclua um teste de hipótese com a declaração de rejeitar a hipótese nula ou não rejeitar a hipótese nula. Você precisa dar um sentido palpável, digamos assim, para as pessoas que vão ler o seu relatório,
sobre as suas conclusões baseadas em dados amostrais, né? Então, aceitar versus rejeitar a hipótese nula. Alguns textos usam aceitar a hipótese nula, outros falam não rejeitar. É mais comum falar em não rejeitar a hipótese nula. Tipos de erro. Então, eu vou falar brevemente sobre tipos de erro, né? Então, um erro do tipo 1 é um erro de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Então, esse alfa aqui é a probabilidade de você executar um erro do tipo 1. Um erro do tipo 2 é não rejeitar a hipótese nula quando ela é realmente falsa. Eu vou ver se eu consigo mais problemas, mais problemas, digamos assim, conceituais para a próxima aula, para a gente falar dessa parte de tipos de erro. Por enquanto, hoje os problemas vão ser mais numéricos do que qualquer outra coisa. Então, você tem tipos de erro 1 e erro 2. Bom, digamos que a hipótese nula seja verdadeira. Se você decide rejeitar a hipótese nula verdadeira, você está incorrendo num erro de tipo 1, que é a rejeição de uma hipótese nula verdadeira. Se a sua hipótese nula é falsa, se a hipótese nula é falsa, mas você não rejeita a hipótese nula, você está incorrendo no erro do tipo 2, que é não rejeitar a hipótese nula como verdadeira. É até um pouco abstrato, eu confesso, mas sobre esse assunto eu espero voltar na aula que vem com mais exemplos. Hoje a gente vai mais para a mecânica, digamos, do teste de hipótese. A aula que vem a gente vai mais para a parte conceitual. Mas aqui eu preciso consultar vários livros para montar listas de exercícios. Vocês não imaginam o trabalho que eu tenho com essa disciplina. Mas é porque é realmente uma coisa que eu gosto bastante, estatística. Então, aqui está falando sobre exemplo de erro tipo 1, erro tipo 2. Eu vou deixar essa parte de tipos de erro para tratar, então, mais para a próxima aula. Então, como é que a gente faz um teste de hipótese? Início. Primeiro, a amostra tem mais que 30 componentes? Se você tiver mais que 30 componentes, independente da distribuição da população original, saiba que você pode usar a distribuição normal padronizada e esse aqui vai ser a sua estatística de teste. Se a sua amostra for menor que 30, menor ou igual a 30, menor ou igual a 30, a distribuição da população, aí vem a pergunta, a distribuição da população é essencialmente constante? Se for, e se você conhecer o desvio padrão populacional, o que é raro, você usa a distribuição normal padronizada. Se você tiver uma amostra pequena, oriunda de uma população normalmente distribuída, mas que você não conhece o desvio padrão populacional, você usa essa estatística de teste aqui, que é a estatística de teste da distribuição T de student. Então, aqui tem um exemplo que a gente fez na aula passada, né, a gente fez mais do que um exemplo, né, de teste de hipótese. Então vamos fazer o seguinte, vamos testar hipóteses, vamos fazer, aqui a gente já fez o número 1, né, vamos fazer alguns outros testes de hipótese aqui. Então, ao nível que teste de afirmação de que igual eu tô vendo aqui que tem um errinho aqui que eu preciso, deixa eu só editar bem rápido essa questão aqui, deixa eu ver se eu consigo, aqui na frente de vocês, é algum erro aqui o que tem esse 1 aqui? Nossa, que coisa estranha. Tô editando aqui, que você vê que esses símbolos aqui eu tenho que colocar numa linguagem chamada LaTeX, e faltou o igual aqui, né? Pronto, agora sim. Pronto, dá pra gente resolver.
Então, ao nível de significância de 0,05, então aqui vou fazer o exercício, peraí, exercício 3, né? 3. Então, deixa eu pegar aqui minha caneta para colocar os elementos desse teste de hipótese. Então, 3. Ao nível de significância de 0,05, teste a afirmação de que a média populacional é igual a 64,8. Os dados amostrais consistem em 12 valores com média amostral igual a 59,8 e desvio padrão amostral igual a 8,7. Suponha que a amostra é extraída aleatoriamente de uma população com distribuição normal. Preencha os espaços e formule uma conclusão adequada baseando-se nos dados amostrais. Então, vejamos. A hipótese nula, que contém a igualdade, é justamente a hipótese que ele está dando lá. Teste de afirmação de que a média é igual a 64,8. A hipótese alternativa, então, média diferente de 64,8. É um teste bilateral, olha aqui o sinal de diferente, é um teste bilateral. O alfa é 0,05, 12 valores, o tamanho da amostra é 12, então 0,05 bilateral com 11 graus de liberdade. Então vamos procurar lá, 11 graus de liberdade, está aqui, 11 graus de liberdade, está aqui, 0,05 bilateral, está aqui. Então a estatística, o valor crítico, 2,201, né? Então, amostra de tamanho 12, 12 menos 1, 11 graus de liberdade, 0,05 bilateral. Então, 2,201. Então, o valor crítico, T, vai ser mais ou menos 2,201. Então, continuamos aqui. O que está faltando aqui? Ah, sim, o caderno, né? Então, estatística de teste. Uma amostra pequena, a sua estatística de teste vai ser T igual média amostral menos a média populacional alegada sobre desvio padrão amostral dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, a sua média amostral deu 59,8 menos a média populacional alegada, 64,8, dividido por desvio padrão amostral, 8,7, dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra, 12. Então, aqui eu vou fazer na minha calculadora. Ou será que eu vou fazer uma calculadora virtual mesmo aqui para vocês enxergarem ao vivo e a cores online o negócio aí, né? Vamos lá. Só que demora um pouquinho para abrir a calculadora virtual. Você sabe que a calculadora virtual, ela abre com um separador decimal sendo a vírgula, tá? Então eu não vou mudar aqui dessa vez. Vocês sabem mudar aí, né? Então, 59,8 menos 64,8 igual. Aí eu divido por, vou abrir parênteses aqui, 8,7 dividido por raiz de 12. Fecha parênteses. Então aqui deu menos 1,99. Não vou arredondar para 2 não. Menos 1,99. Porque são duas casas decimais, né? Estatística de teste, assim como o valor crítico. Então repare que a estatística de teste não cai na região crítica. Ó, você tem aqui a sua distribuição, um teste bilateral, né? Então você tem uma área aqui à esquerda e uma área à direita. O valor crítico aqui, 2,201 e aqui menos 2,201.
Aí, não caiu aqui, né? Aliás, o que eu estou colocando essa flecha aqui? Não caiu na região crítica. Deixa eu apagar aqui, né? Falha minha. O sbagliato. O sbagliato quer dizer, me enganei em italiano. Então, a estatística de teste caiu aqui. E aqui não é região crítica. Então, não rejeitar. H0. Como é que a gente formula a nossa conclusão, né? Vamos lembrar aqui, formular conclusão, porque isso é uma parte importante que a gente tem que começar a se adaptar a falar meio que a linguagem da ciência, né? Então, primeiro, a afirmação original, a afirmação original, ela contém a igualdade, a condição de igualdade? Sim, né? A afirmação original contém a condição de igualdade. Ó, tá aqui. Você rejeita a hipótese nula? Não, não rejeito. Porque a estatística de teste T não caiu na região crítica. Então, eu não rejeito a hipótese nula. Então, como redigir? Não há evidência suficiente para garantir a rejeição da afirmação de que a média populacional é igual a 64,8. Ou poderia dizer assim, a afirmação de que a média populacional é igual a 64,8 é apoiada pelos dados amostrais. Você vê que você não assume o negócio. Não é igual você ficar defendendo medicamento ou qualquer outra coisa na base da fé. A nossa base aqui são os dados amostrais. E por falar nisso, né, vamos jogar os dados aqui para ver se eu acertei. Então, deixa eu ver aqui, 2,201. Então, aqui é o valor crítico, mais, menos, 2,201. A estatística de teste deu menos 1,99, né, menos 1,99. Como é que eu faço aqui? Igual, né, igual, 64,8. A hipótese alternativa é o diferente eu estou usando o jogo da velha, configurei para usar o jogo da velha, 64,8, não sei se tem outro nome. Rejeitar a hipótese nula? Não. Eu posso enviar aqui só para checar, para ver se eu acertei ou não, finalizar a tentativa, e enviar tudo e terminar. Enviar tudo e terminar, aí você já vai ter acesso às respostas, né? Cadê? Ó, acertei tudo. E no final aqui eu dou um... Opa, parece que tá meio travando. Aqui, ó. Eu tinha um feedback. Sim, feedback. O feedback eu não coloquei lá no lugar no feedback. Eu preciso reconfigurar isso aqui. Não há evidência suficiente para apoiar a afirmação de que a média não seja igual a 64,8. Ficou bem enrolado. Eu tenho que ocultar esse feedback aqui. Acho que vocês não vão resolver esses exercícios hoje, né? Mas eu deveria ter colocado em outro lugar isso aqui, não nessa região aqui, porque senão aqui você já tem a resposta aqui. Vamos fazer mais um, será? Envolvendo amostras pequenas. Amostras pequenas. Aqui. Nossa, você ficou embolado aqui também. Eu preciso editar bastante coisa aqui, pelo que eu estou vendo. Mas é rápido, eu faço isso amanhã. De todo jeito, eu não vou tirar do ar os exercícios. Deixa eu ver. Afirmação, por exemplo. Então, né, vamos ver. Greco, bacharelado, tal. Então, deixa eu só ver o tamanho da amostra, porque aqui tem exemplos com tamanho de amostra pequena e tamanho de amostra grande. Certo. Pode ser isso aqui. Então, vamos resolver esse problema envolvendo o teste de hipóteses. Lembrando que aqui eu tenho as respostas, né? Ele já deu como eu enviei, né?
Então, deixa eu descer um pouco aqui. Resolver mais esse com amostra pequena, né? Aliás, deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Então, vejamos. Em um estudo dos fatores que afetam o hipnotismo, obtiveram-se para 16 indivíduos as classificações sensoriais pela escala visual analógica. A média e o desvio padrão para essas classificações foram 8,33 e 1,96. Então vamos ver o que nós temos aqui já de cara. Nós temos o tamanho da amostra igual a 16, logo o número de graus de liberdade é tamanho da amostra menos 1, que são 15 graus de liberdade. O que mais nós temos aqui? Nós temos que a média amostral é igual a 8,33 e o desvio padrão amostral é igual a 1,96. Então, isso aqui é baseado no estudo científico, tem aqui o jornal, né? O nível de significância é 0,01. No nível de significância de 0,01, testar a afirmação de que a amostra provém de uma população com média inferior a 10. Então, veja que a afirmação original não contém o sinal de igualdade, né? Então, vamos ver aqui, deixa eu só puxar um pouquinho, ficar maior, né? Então, a afirmação contém a condição de igualdade? Não. Então, a afirmação estará contida na hipótese nula. Então, testar a afirmação de que a amostra provém de uma população com classificação média inferior a 10. Então, hipótese alternativa, média populacional menor que 10. Hipótese nula, que contém igualdade, média populacional maior ou igual que 10. A flechinha aqui da hipótese alternativa apontada para a esquerda é um teste unilateral esquerdo, né? Teste unilateral esquerdo. Aqui está. Então, vejamos. Você tem aqui, vou até fazer o desenho, né? Precisa desenhar, né? Às vezes precisa, né? Então, vamos fazer o desenho da distribuição T de student. Ela é simétrica em torno da média, é uma distribuição em forma de sino, porém o desvio padrão não é exatamente igual a 1. O desvio padrão é dependente do tamanho da amostra, né? Então, eu vou tomar aqui a região crítica aqui, né? Então, aqui você tem uma área de 0,01, né? A sua área, 0,01. Qual seria o valor crítico? O valor crítico você vai buscar na tabela. 15 graus de liberdade, 0,01 unilateral. Então, distribuição T de student, 0,01 unilateral. Quantos graus de liberdade? Nossa, minha cabeça está ruim, hein? 15 graus de liberdade. Então, 0,01 área in one tail, em uma cauda. 0,01, 15 graus de liberdade, foi isso que eu falei? Nossa, que cabeça ruim. 15 graus de liberdade, 0,01 unilateral. Menos 2,602. Então, menos 2,602, né? Isso aqui é o valor crítico, né? Menos 2,602. Então, em rosa aqui é um valor crítico. A estatística de teste que a gente usa aqui é a estatística T, né? Então, deixa eu aumentar um pouquinho só aqui. Vou aumentar, depois eu diminuo.
Então, o T é igual. Aliás, vamos usar uma outra cor. Então, T igual média amostral menos a média populacional alegada dividido por S sobre raiz de N. Então, a média amostral é 8,33. A média populacional alegada, 10. Desvio padrão amostral, 1,96. Tamanho da amostra, 16, raiz de 16 é 4, né? Então, como é que eu faço isso? Aqui na calculadora. Ó, posso mostrar aqui uma tela maior, se vocês quiserem, ó. Então, primeiro eu ligo, ó, liguei. Então, 8,33 menos 10 dividido por, eu vou abrir parênteses, 1,96 dividido por 4. Vou fechar parênteses, e isso dá igual menos 3,41 aproximadamente. Menos 3, é porque são duas casas, né? Então, menos 3,41 a estatística de teste. Menos 3,41. Veja que a estatística de teste caiu aqui na região crítica, né? Então, nós vamos rejeitar hipótese nula. Rejeitando hipótese nula, rejeita a hipótese nula? Sim. Os dados amostrais apoiam a afirmação de que os dados amostrais apoiam a afirmação de que deixa eu ver aqui, a média populacional é menor que 10. Joia, né? Então é isso aí. Só para conferir que a gente fez certo, né? Vamos lá, se eu chegar o mouse aqui em cima das respostas, ele vai ser a resposta, né? Porque eu já enviei, né? Então, aqui, ó, maior ou igual que 0, certo? Maior ou igual que 10, aqui na hipótese alternativa é menor que 10, valor crítico, menos 2,602, acertei, né? A estatística de teste, menos 3,41, né? De arredondar, porque é duas casas, né? Faz sentido. Rejeitar a hipótese nula? Sim. Sim, rejeitar a hipótese nula. Eu escrevi isso? Rejeitar a hipótese nula? Sim, rejeitar a hipótese nula. Então, há evidência suficiente para apoiar a afirmação de que a média é inferior a 10. Então, é assim que você trabalha com teste de hipótese. Nesse caso aqui, eu deixei já o feedback, e deixei, na verdade, no lugar errado, mas na próxima avaliação vocês terão que escrever necessariamente, expressar corretamente as suas respostas, né? Agora, voltando aqui ao material, né? Onde é que eu estava aqui? Um quadrinho aqui. E se a gente tiver uma amostra grande, ou aqui, isso aqui. E se a gente tiver uma amostra grande, maior que 30, você usa a estatística de teste Z. E se você tiver uma amostra pequena, oriunda da distribuição normal, de uma população normalmente distribuída, e conhecer o desvio padrão populacional, você também pode usar o Z. Então vamos trabalhar no caso de amostras grandes. Tem alguns exemplos aqui, mas não inclui muita coisa de diferente, para falar a verdade, sabe? Sim, outra coisa, questão de teste de hipótese. Eu testei, nos dois casos aqui, eu fiz o teste de hipótese usando a estatística de teste, mas eu posso usar o intervalo de confiança. Então, agora vou abrir um parênteses aqui. Usar intervalo
de confiança para testar a hipótese. Para testar hipótese. Então veja que esse é um teste unilateral esquerdo, mas vamos pensar aqui agora para questões de intervalo de confiança, você pensa no bilateral para intervalo de confiança. Por quê? Lembra que o intervalo de confiança vai ser média, a média populacional vai ser igual média amostral mais ou menos a margem de erro. Então, é um intervalo simétrico. No caso, como nós temos a amostra pequena, então a margem de erro vai ser T de alfa sobre 2, que multiplica desvio padrão amostral sobre raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, nesse caso, para o intervalo de confiança, você vai pegar e vai dividir esse nível de significância nas duas áreas, tá? Então, você tem que ter consciência disso. Você faz aqui a distribuição, aqui, e aqui você vai ter os valores críticos T de alfa sobre 2. Então, no caso, você vai procurar na tabela 0,005 bilateral. Então, você divide esse nível de significância por 2 para tratar de intervalo de confiança. Número de graus de liberdade, 15. Então, vamos lá na tabela. 0,05, é isso? Na verdade, 0,01, 0,05. Cadê aqui? Não tem 0,005 bilateral? Não estou vendo. Interessante. Essa tabela parece ser bilateral. Não tem, essa tabela não é tão completa assim. 0,01 unilateral, né? Eu tinha pego 0,01 unilateral. Tá. Tá, peraí. Então falha minha aqui. 0,01 unilateral. Então acho que vai ser isso aqui. 0,005 em uma cauda. 0,001 em duas caudas. Vamos ver se vai dar certo. Número de graus de liberdade é 15. Então vamos lá. 15, 2,947. Então 2,947. Faz sentido isso? É que eu tô achando estranho aqui, pera aí um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta nesse exemplo, tá, pessoal? Aqui eu dei uma embaralhada, depois a gente faz aqui com intervalo de confiança. E vamos fazer com amostra grande, tá? Para não, quando dá uma embaralhada é melhor dar um tempinho aqui no problema e daqui a pouco voltar. Então vamos usar uma amostra grande aqui, vamos ver onde é que tem a amostra grande. Então, esse aqui é uma amostra grande, pronto. Então, vamos lá, né? Joia. Esse é uma amostra grande. Então, tem uma estudante universitária que está preocupada com a faculdade porque sabe que muitos estudantes levam mais de 4 anos para obter o grau de bacharel. Ao nível de 0,1 de significância, teste a afirmação de seu orientador de que o tempo médio é superior a 5 anos. São dados amostrais, a média 5,15 anos, desvio padrão 1,68 anos, tamanho da amostra 80, então é uma amostra grande. Então, primeiro, nível de significância 0,10, aqui, 0,10, nível de significância. A média amostral, aqui, 5,15 anos, desvio padrão amostral
1,68 anos. Tamanho da amostra, 80. Então, tamanho da amostra 80, isso já nos autoriza a não usar a distribuição t-de-student, mas usar a distribuição normal. Vamos testar aqui, formular aqui o teste de hipótese, né? Então, ao nível de 0,10 de significância, teste a afirmação do seu orientador de que o tempo médio é superior a 5 anos. Então, essa afirmação não contém a igualdade. Então, ela vai como hipótese alternativa. Então, média superior a 5 anos. É um teste unilateral direito. A hipótese nula, média inferior ou igual a 5 anos. Agora, o valor crítico, o valor crítico aqui não vai depender do tamanho da amostra. Aqui a gente vai usar a tabela 3 da distribuição normal padronizada. E vamos pensar como é que a gente vai achar o valor crítico. Então, você tem isso aqui, é um teste unilateral direito. Olha aqui a hipótese alternativa aqui, a flechinha apontando para a direita. Então, essa área aqui é a região crítica. Aqui você tem 0,10. Logo aqui você tem 0,90. Então, o valor crítico vai ser Z igual a alguma coisa. Então, lembra como é que você consulta a tabela? Provavelmente lembram, né? Porque vocês estão resolvendo prova, né, agora. Então, aqui a área corresponde a essa à esquerda de Z. Se a minha área à direita de Z é 0,10, a área à esquerda de Z é 0,90. Vamos procurar o 0,90 aqui. Exatamente 0,90. Está bem próximo aqui, né? Eu acho que está por aqui, ó. 0,980, 897. Acho que está mais próximo disso aqui, o 0,90, né? Então, poderia ser 1,28. Repare que aqui, como é distribuição normal padronizada, não depende do tamanho da amostra, né? Então, 1,28. Então, vamos lá. Z igual a 1,28. Pronto, 1,28. A estatística de teste vai ser a estatística Z. Z vai ser igual a média amostral menos a média populacional alegada. Desvio padrão pode ser o populacional ou amostral, depende do que você tem. Aqui a gente só tem o amostral, né? Mas como a amostra é grande, nós estamos autorizados a usar a distribuição normal padronizada. Então a média amostral deu 5,15. A média populacional alegada é 5. Desvio padrão amostral 1,68. E aqui eu tenho que dividir por 80. Então, vamos fazer isso na calculadora. Então, 5,15 menos 5 igual. Dividido, vou abrir parênteses aqui. O desvio padrão é 1,68, que divide por raiz de 80. Fecho aqui. Igual. A estatística de teste deu, arredondando 0,80, 0,80. 0,80 cai aqui, não cai na região crítica. Então, não rejeitar a hipótese nula. Como é que a gente vai formular isso aqui, essa conclusão? Vamos lá, o nosso sistema de auxílio de conclusão. Então, primeiro,
A afirmação original contém a condição de igualdade? Não, a afirmação original era para testar a hipótese do professor que estava conjecturando que a média era superior a 5. Então, logo a afirmação original vai estar contida na hipótese alternativa. Você rejeita a hipótese nula? Não, não rejeito. Então, não há evidência amostral para apoiar a afirmação do professor de que a média é superior a 5. O interessante é que, apesar da média amostral ser superior a 5, esse resultado amostral não apoia a hipótese de a média ser superior a 5, porque a gente está levando em conta também o nível de significância e o desvio padrão amostral. Agora sim, vamos só um detalhe aqui. 0,80, vamos pensar numa coisa aqui para achar o tal do valor P. 0,80 caiu aqui. Vamos pensar nessa área à direita de 0,80, que vai ser o valor P. Então, à direita de 0,80 é 0,20, né? Não, peraí, à direita de 0,80... Peraí, deixa eu pensar aqui. 0,80 é o score, não é a área, né? 0,80 é o score, não é a área. Então vamos procurar o 0,80, score 0,80, tá aqui. 0,8, peraí, deixa eu só pensar uma coisa aqui. Como é que tá aqui? Eu nem coloquei o valor P aqui, né? Eu vou deixar o valor P para a aula que vem. Vamos usar aqui, construir um intervalo de confiança, né? Construir intervalo de confiança. Então, a média populacional vai ser igual à média amostral, mais ou menos a margem de erro. Nesse caso, como é uma amostra grande, a margem de erro vai ser igual ao Z de alfa sobre 2, S sobre raiz de N. Então, nesse caso aqui, deixa eu pensar um pouco melhor sobre essa distribuição aqui, ó. Aqui eu tinha 0,10 na cauda direita. Para eu construir o intervalo de confiança, eu vou pegar esse 0,10 e vou distribuir nas duas extremidades aqui da distribuição. Então aqui eu tenho 0,05, aqui eu tenho 0,05. Isso, né? Então vamos lá pegar a área de 0,05 à esquerda. Tá aqui. 0,05 à esquerda. Tá mais ou menos aqui, ó. Em 1,645. 1,645. Então aqui é menos 1,645. E aqui é mais 1,645. Então a margem de erro vai ser igual 1,645, que multiplica pelo desvio padrão, que é 1,68, dividido pela raiz de 80. Então, 1,645 vezes 1,68, igual, dividido por raiz de 80. Então, isso dá 0, deixa eu ver aqui quantas casas depois da vírgula, 2, 0,31. Então, o intervalo de confiança vai ficar média amostral 5,15 mais 0,31, 5,46. 5,46. E aqui, 5,15 menos 0,31, então dá 4,84. Pois é, eu tô achando um pouco estranho aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na resposta. Então, primeiro aqui, né? Aqui, H0 menor ou igual que 5, H1 maior que 5,
A estatística de teste, 0,8, valor crítico, 1,28, rejeitar a hipótese nula. Rejeitar a hipótese nula, não, né? Não. Então, não há evidência, não há evidência para apoiar a afirmação de que a média seja superior a 5 anos. Pois é, né? Eu preciso dar mais uma olhada aqui sobre a questão do intervalo de confiança, para a gente tratar sobre teste de hipótese, né? Porque o intervalo de confiança aqui, ele contém o simpo, né? Peraí, então vamos fazer assim, vamos fazer um outro exercício aqui para se despedir. Depois eu penso nessa questão aqui de teste para a próxima aula, testes de hipótese usando intervalo de confiança. Então vamos fazer mais uma aqui. Mais uma só. Então você tem aqui teste a afirmação de que a média é igual a 75. Então aqui você já tem a igualdade, né? Então, média igual a 75. Logo, a hipótese alternativa, você tem média diferente de 75. Você tem um teste bilateral, né? Tamanho da amostra é 100, uma amostra grande. A média amostral é 78. O desvio padrão populacional é 15. Então, você vai achar os valores críticos, né? Um teste bilateral. Então, você vai ter esse nível de significância dividido nas duas caudas. Então, aqui você vai ter 0,025 de área, aqui 0,025 de área. Aqui você vai ter o valor crítico negativo, aqui o valor crítico positivo. Então, você vai lá e procura 0,025 na sua tabela de distribuição normal. 0,025, está aqui perto. 0,24, aqui, ó, exatamente aqui. Menos 1,96. Então, menos 1,96 mais 1,96. Quer dizer, o valor crítico vai ser igual a mais menos 1,96. Estatística de teste. Z vai ser igual. Z vai ser igual a... Como é que é a estatística de teste mesmo? Média amostral menos a média populacional alegada sobre desvio padrão, raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, a média amostral deu 78 menos 75 sobre 15 dividido por... O tamanho da amostra era 100, né? 100. Então, raiz de 100 é 10, né? 10, né? Então, 78 menos 75 é 3, né? 3 dividido por 15 dividido por 10 é 0,15, né? 0,15. Então, aqui deu 20 pela... Vou fazer de novo. 78 menos 75 igual dividido por... desvio padrão é 15 mesmo? 15 dividido por raiz quadrada de 100 é 10. Sim, agora sim. É 2. Igual a 2. Então, nesse caso, a estatística de teste, ela caiu na região crítica. 2. Caiu na região crítica. Então, rejeitar H0. Então, como a gente poderia dizer assim, os dados amostrais não apoiam a afirmação de que a média populacional é 75. Você não pode sair por aí dizendo que a média populacional é 75, porque os dados amostrais não apoiam essa afirmação. Vou tentar fazer aqui com o valor P agora,
Vou dar um zoom aqui nessa figurinha. Então, tentar dar um zoom aqui na figurinha, né? Você tem isso aqui. Você tem os valores críticos, né? Menos 1,96. E aqui mais 1,96. Então, aqui você tem a região crítica, né? E a sua estatística de teste caiu aqui, no 2. Então, você tem uma área à direita aqui, que é uma probabilidade, que é o valor P. Valor P, que vai ser igual a... Vamos procurar aqui. Vamos procurar o 2. O 2, aqui, 0,977, só que essa área aqui à direita vai ser 1 menos isso. 1 menos 0,9772. 1 menos 0, opa. 1 menos 0,9772. Então, o valor P, 1 menos 0,9772. O valor P deu 0,0228. Então, isso aqui seria a probabilidade da afirmação de que a média seria igual a 75. Então, a probabilidade de que a média populacional seja igual a 75 é 0,0228, é 2,28%. Então, é extremamente improvável que a média populacional seja igual a 75. E